Marcelo Augusto Ribeiro tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Uma empresa de tecnologia avaliada em 80 milhões de reais, uma cobertura luxuosa em Moema, carros importados e um casamento recente com Vanessa, uma mulher deslumbrante 20 anos mais nova que havia conquistado seu coração 6 meses após seu divórcio traumático. Mas naquela tarde de domingo, enquanto preparava a mamadeira de seu filho Gabriel, um bebê de apenas 1 ano e meio, fruto de seu casamento anterior, ele ouviria palavras de um menino de 8 anos que mudariam tudo para sempre. Tio Marcelo, a tia Vanessa colocou um pozinho branco na mamadeira do bebê, vi ela pegando do remédio dela de dormir. Marcelo riu da imaginação infantil de Lucas, filho de Dona Maria, a babá que cuidava de Gabriel. Crianças dizem coisas absurdas o tempo todo, pensou, enquanto entregava a mamadeira ao filho que bebeu avidamente, como sempre fazia. Mas 10 minutos depois, Gabriel começou a cambalear na cadeirinha, seus olhinhos se fechando de uma forma que não era natural, sua respiração ficando perigosamente lenta. Quando Marcelo pegou o bebê no colo e percebeu que o coraçãozinho batia fraco demais, compreendeu com o horror absoluto que Lucas não estava inventando histórias. Sua esposa havia acabado de envenenar seu filho. E aquela corrida desesperada para o hospital seria apenas o início de uma descoberta aterrorizante sobre a mulher com quem havia se casado. Uma mulher tão obcecada por atenção exclusiva que estava disposta a matar uma criança inocente para conseguir o que queria. Antes de continuarmos com esta história chocante que expôs até onde o ciúme patológico e a obsessão podem levar uma pessoa, comente de qual cidade você está nos assistindo. Queremos saber quem está acompanhando essa jornada conosco. Marcelo Augusto Ribeiro tinha 38 anos quando sua vida, que já havia sido devastada por um divórcio doloroso, começou a se reconstruir de uma forma que ele nunca havia imaginado. CEO e fundador da TechVision Solutions, empresa de software de gestão empresarial avaliada em 80 milhões de reais, ele havia dedicado os últimos 10 anos a construir um império tecnológico. Mas todo o sucesso profissional não havia sido suficiente para salvar seu casamento com Amanda, sua esposa de 12 anos, que havia se apaixonado por outro homem e pedido o divórcio quando estava grávida de 7 meses de Gabriel, o filho que ambos haviam planejado durante anos. O divórcio havia sido civilizado na superfície. Advogados caros garantiram que tudo fosse resolvido com eficiência clínica, mas devastador emocionalmente. Marcelo passou meses mergulhado em trabalho obsessivo, tentando preencher o vazio de ter perdido não apenas a esposa, mas a visão de futuro que havia construído mentalmente. Uma família unida, jantares em casa, viagens em família, envelhecer juntos enquanto criavam filhos felizes. Gabriel nasceu 3 meses após o divórcio ser finalizado. Amanda havia se mudado para um apartamento alugado e Marcelo estava presente no parto, segurando a mão da ex-esposa enquanto ela trazia ao mundo o filho de ambos. O momento em que o médico colocou aquele bebezinho minúsculo em seus braços foi a primeira vez que Marcelo sentiu algo além de dor desde o divórcio. Era amor incondicional, instantâneo e avassalador. Mas a logística de coparentalidade com uma ex-esposa que havia se casado novamente apenas 6 meses após o divórcio era complicada. Amanda e seu novo marido, um empresário mais velho chamado Roberto, moravam em Alphaville, enquanto Marcelo mantinha sua cobertura de 500 metros quadrados em Moema, próxima ao escritório central da TechVision. A custódia compartilhada significava que Gabriel passava metade da semana com cada pai, um arranjo que, embora legalmente justo, partia o coração de Marcelo cada vez que precisava devolver o bebê para Amanda. Foi num evento corporativo, 8 meses após o nascimento de Gabriel, que Marcelo conheceu Vanessa Cristina Almeida. Ela tinha 26 anos, 12 anos mais nova que ele,
e trabalhava como relações públicas para uma das empresas parceiras da Tech Vision. Alta, morena, com olhos verdes impressionantes e um sorriso que iluminava qualquer ambiente, Vanessa era o tipo de mulher que fazia homens tropeçarem nas próprias palavras ao tentar iniciar uma conversa. Mas o que realmente atraiu Marcelo não foi apenas sua beleza física. Era a atenção que ela dedicava a ele. A forma como ouvia suas histórias com interesse genuíno, como ria de suas piadas, como parecia fascinada por cada detalhe de sua vida e carreira. Após meses sentindo-se invisível e abandonado, a atenção de Vanessa era como água no deserto. O namoro progrediu rapidamente. Vanessa era atenciosa, carinhosa, sempre disponível. Mandava mensagens dizendo que estava pensando nele, aparecia no escritório com seu café favorito, planejava jantares românticos em restaurantes que ele mencionava casualmente querer conhecer. Era tudo que Amanda nunca havia sido. Presente, dedicada, aparentemente obcecada em fazê-lo feliz. Ela é intensa demais, Marcelo, havia dito Rafael, seu melhor amigo e sócio na Tech Vision, após conhecer Vanessa num jantar de casais. Tipo, clinicamente intensa. Nenhuma mulher é assim tão perfeita o tempo todo. Mas Marcelo havia ignorado o alerta. Rafael era cínico demais. Ainda solteiro aos 40 anos por escolha, naturalmente desconfiado de relacionamentos sérios. Vanessa não era intensa. Era apaixonada. Não era controladora. Era dedicada. E depois do abandono de Amanda, Marcelo precisava daquela dedicação absoluta como nunca havia precisado de nada. O problema começou quando Vanessa conheceu Gabriel pela primeira vez. Era um domingo de manhã, e Marcelo tinha custódia do bebê de 10 meses durante o fim de semana. Vanessa havia pedido várias vezes para conhecer o filho dele, e Marcelo finalmente concordou, sentindo que o relacionamento estava sério o suficiente para apresentar as pessoas mais importantes de sua vida uma à outra. A reação de Vanessa foi estranha. Ela sorriu, disse todas as coisas certas sobre como Gabriel era lindo e adorável, mas Marcelo percebeu que seus olhos não sorriam junto. Havia algo frio, quase calculado, na forma como ela segurava o bebê, como se fosse uma obrigação social desagradável, ao invés de um momento de conexão genuína. Você passa muito tempo com ele? Vanessa havia perguntado naquela noite, após Gabriel adormecer no berço, especialmente montado no quarto de hóspedes da cobertura. Metade da semana, Marcelo respondeu, confuso pela pergunta. Por quê? É que, bem, ele toma muito do seu tempo. E energia. Bebês são tão demandantes. A forma como ela disse demandantes carregava uma conotação negativa que fez Marcelo se sentir desconfortável. Vanessa, ele é meu filho, ele tem 10 meses. Claro que é demandante, é um bebê. Eu sei. Desculpa. Vanessa havia se aproximado, beijando-o suavemente. É só que eu sinto sua falta quando Gabriel está aqui. Você fica tão focado nele que mal me nota. A acusação, entregue com voz doce e expressão de tristeza, plantou uma semente de culpa em Marcelo. Será que ele realmente estava negligenciando Vanessa quando Gabriel estava presente? Não era exatamente sua intenção, mas bebês exigiam atenção constante. Trocar fraldas, preparar mamadeiras, fazer dormir, brincar. Nas semanas seguintes, Marcelo começou a notar um padrão. Sempre que Gabriel estava na cobertura, Vanessa ficava distante, quase fria. Encontrava desculpas para sair, compromissos de trabalho que subitamente surgiam, amigas que precisavam dela urgentemente, dores de cabeça que requeriam repouso em outro cômodo. Quando Gabriel voltava para Amanda, Vanessa transformava-se novamente na namorada atenciosa e apaixonada que ele conhecera. Por que você não gosta de estar com Gabriel? Marcelo havia finalmente perguntado após 3 meses desse padrão repetitivo. Eu gosto dele, Vanessa.
Havia protestado, seus olhos verdes arregalando com o que parecia ser surpresa genuína. É só que bebês não são exatamente minha praia, sabe? Prefiro quando crescem um pouco e você pode conversar com eles. A explicação era razoável superficialmente. Nem todo mundo se conectava com bebês. Mas algo no tom de Vanessa, na forma como seus lábios se apertavam ligeiramente ao pronunciar a palavra bebês, fazia Marcelo sentir que havia mais do que ela estava dizendo. 4 meses após conhecer Gabriel, Vanessa começou a fazer sugestões cada vez mais diretas sobre passar menos tempo com o bebê. Amanda tem um marido novo. Ela não precisa realmente de você cuidando de Gabriel metade da semana. Por que não reduz para fins de semana alternados? Porque ele é meu filho e eu quero estar presente na vida dele. Marcelo havia respondido com firmeza crescente. Vanessa, preciso que você entenda isso. Gabriel não é negociável. Ele é minha prioridade. A expressão que cruzou o rosto de Vanessa, naquele momento foi tão breve que Marcelo quase pensou ter imaginado. Um flash de raiva pura, os olhos se estreitando, a mandíbula apertando. Mas no segundo seguinte, ela estava sorrindo novamente, envolvendo seus braços ao redor dele. Claro, amor. Eu entendo completamente. Desculpa se pareceu que estava sugerindo outra coisa. Mas as sugestões continuaram, ficando progressivamente mais criativas. E se Marcelo contratasse uma babá em tempo integral para que ele pudesse ter mais liberdade nos dias de custódia? E se Amanda concordasse em ser a cuidadora principal, com Marcelo tendo visitas regulares, mas não custódia igual? E se eles simplesmente evitassem fazer planos juntos nas semanas em que Gabriel estava na cobertura? Cada sugestão era apresentada com a mesma lógica cuidadosa e tom razoável. Mas todas tinham o mesmo objetivo subjacente: remover Gabriel da equação para que Vanessa pudesse ter Marcelo completamente para si. Foi Rafael quem finalmente nomeou o que estava acontecendo. Mano, sua namorada é obcecada, tipo, patologicamente obcecada. Ela não quer compartilhar você com ninguém, nem com seu próprio filho. Você está exagerando. Estou? Marcelo, você percebe que ela manipula cada situação para garantir que Gabriel não interfira no tempo que vocês passam juntos? Isso não é amor, é controle. Marcelo havia ficado irritado com a análise de Rafael, mas as palavras permaneceram ecoando em sua mente nos dias seguintes. Será que Rafael tinha razão? Vanessa era controladora ou apenas dedicada demais ao relacionamento? A situação escalou quando Marcelo pediu Vanessa em casamento. Não foi uma decisão impulsiva. Eles estavam juntos há 18 meses e Vanessa havia se integrado completamente em sua vida, exceto pela parte que envolvia Gabriel. O pedido foi romântico, cuidadosamente planejado, com anel de noivado que custou mais que muitas pessoas ganham num ano. Vanessa havia chorado, aceitado imediatamente e ligado para todas as amigas dela antes mesmo de saírem do restaurante. O casamento foi marcado para 3 meses depois, uma cerimônia íntima, mas elegante, num resort de luxo em Trancoso, Bahia. Apenas família próxima e amigos selecionados. O problema surgiu quando Marcelo mencionou casualmente que Gabriel seria o pajem. O bebê tinha agora 1 ano e meio, estava começando a caminhar com estabilidade razoável. E Marcelo achava que seria adorável ter o filho participando do casamento. Gabriel no casamento? A voz de Vanessa tinha uma qualidade estranha, quase aguda. Mas ele é tão pequeno e imprevisível. E se ele chorar durante a cerimônia? Então ele chora. Vanessa, ele é meu filho. Claro que vai estar no nosso casamento. Eu só acho que talvez seria melhor se ele ficasse com Amanda. Sabe, para não termos distrações. A palavra distrações, ao descrever seu filho, foi a gota d'água. Vanessa, Gabriel vai estar no casamento. Isso não é negociável. Se você tem problema com meu filho estar presente num dos dias mais importantes da minha vida, então talvez precisemos reconsiderar esse casamento.
Vanessa havia recuado imediatamente, mudando de tática com a habilidade de alguém que entendia exatamente quando havia empurrado demais. Você está certo, amor. Desculpa. Gabriel obviamente deve estar lá. Eu estava sendo boba. O casamento aconteceu conforme planejado. Gabriel foi um pajem adorável, tropeçando graciosamente pelo tapete enquanto segurava uma cestinha de pétalas. Vanessa sorriu para as fotos, mas Marcelo percebeu que cada vez que ela olhava para o filho dele, o sorriso não alcançava seus olhos. A lua de mel em Santorini foi perfeita. Sem Gabriel, sem trabalho, apenas Marcelo e Vanessa explorando ilhas gregas e fazendo amor em quartos com vista para o mar Egeu. Por 2 semanas, Marcelo quase esqueceu suas preocupações sobre como Vanessa reagia a Gabriel. Mas no dia seguinte ao retorno, quando Gabriel voltou para a cobertura para sua semana regular de custódia, tudo mudou dramaticamente. Vanessa não fez nenhum esforço para esconder sua irritação. Quando Gabriel chorou porque queria o colo do pai, Vanessa bufou audivelmente. Quando Marcelo preparou a mamadeira, ao invés de sentar para jantar com ela, Vanessa jogou o guardanapo na mesa e saiu da cozinha. Você precisa entender, Marcelo havia dito naquela noite, após Gabriel finalmente adormecer. Gabriel não vai desaparecer. Ele é parte da minha vida, parte da nossa vida agora. Eu sei disso. A voz de Vanessa era fria, controlada. Mas você precisa entender que eu me casei com você, não com seu filho. E preciso de atenção também. Preciso de você. E você me tem. Mas não posso simplesmente ignorar um bebê de 1 ano e meio que depende completamente de mim. Ele tem mãe. E tem pai também. Eu. A discussão havia terminado sem resolução real, com Vanessa chorando e Marcelo sentindo-se culpado por ser insensível às necessidades dela. Mas algo fundamental havia se quebrado naquela noite. Marcelo estava começando a ver que a mulher com quem havia se casado talvez não fosse exatamente quem ele pensava que era. Foi nesse contexto tenso que Dona Maria e seu filho Lucas entraram na vida de Marcelo. Dona Maria tinha 48 anos, era viúva e havia trabalhado como babá profissional durante 20 anos. Suas referências eram impecáveis, seu amor por crianças era óbvio e, mais importante, ela tinha disponibilidade para se mudar para a suíte de empregada na cobertura para fornecer cuidado em tempo integral para Gabriel durante as semanas de custódia. Marcelo havia contratado Dona Maria não porque queria terceirizar a paternidade, mas porque Vanessa havia deixado claro, através de comentários passivo-agressivos, suspiros dramáticos e rejeição sexual calculada, que cada minuto que Marcelo dedicava a Gabriel era 1 minuto roubado dela. Lucas tinha 8 anos, frequentava a escola pública próxima e também se mudou para a cobertura com a mãe. Era um menino quieto, observador, com olhos escuros e inteligentes que pareciam absorver tudo ao seu redor. Nos primeiros dias, ele ficava principalmente em seu quarto, fazendo lição de casa ou jogando videogame no console antigo que Marcelo havia dado de presente. Mas Lucas tinha algo que muitos adultos não tinham, a capacidade de ver através de máscaras sociais. E ele viu Vanessa pelo que ela realmente era, muito antes que Marcelo tivesse coragem de admitir. Tio Marcelo, Lucas havia dito numa tarde, 3 semanas após se mudar para a cobertura. Por que a tia Vanessa olha para o Gabriel daquele jeito? Que jeito, Lucas? O menino hesitou, como se escolhendo cuidadosamente as palavras. Tipo, como se quisesse que ele não existisse. A observação atingiu Marcelo como um soco, porque verbalizava exatamente o que ele próprio havia sentido, mas se recusado a admitir. Lucas, acho que você está imaginando coisas. Mas Lucas não estava imaginando. E o que ele estava prestes a testemunhar e ter coragem de reportar, apesar do medo, óbvio que sentia de Vanessa, salvaria a vida de Gabriel e exporia a verdadeira natureza monstruosa da mulher que Marcelo havia imprudentemente trazido para dentro de sua família.
A tempestade estava se formando, e nenhum deles estava preparado para o que estava prestes a acontecer. As semanas seguintes à chegada de Dona Maria e Lucas à cobertura trouxeram uma mudança notável na dinâmica familiar, mas não da forma que Marcelo havia esperado. Em vez de Vanessa relaxar, sabendo que havia ajuda, e um profissional cuidando de Gabriel, ela pareceu ficar ainda mais irritada com a presença constante do bebê em sua vida. Não entendo por que você ainda precisa passar tanto tempo com ele, Vanessa havia dito numa quinta-feira à noite, após Marcelo cancelar jantar romântico para ficar em casa porque Gabriel estava com febre baixa. Você contratou a Dona Maria exatamente para isso, para que ela cuide dele enquanto você foca em coisas importantes. Coisas importantes como: o quê, Vanessa? Meu filho está doente. Isso é importante. Ele tem febre de 37,5 graus. Não é como se estivesse morrendo. O tom casual com que ela disse isso fez Marcelo sentir um frio na espinha. Havia algo profundamente errado em descartar tão facilmente o mal-estar de um bebê. Mas Vanessa era especialista em recuperação. Segundos depois, estava chorando, dizendo que estava estressada com o trabalho, que não havia dormido bem, que não queria que Marcelo pensasse que ela não se importava com Gabriel. Era uma performance calculada que Marcelo ainda não havia aprendido a identificar como manipulação. O comportamento de Vanessa em relação a Gabriel começou a se tornar cada vez mais estranho. Ela nunca mais segurava o bebê, sempre encontrava desculpas sobre estar com as mãos sujas, ou usar roupa cara que poderia ser manchada, ou simplesmente não estar com vontade naquele momento. Quando Gabriel chorava, ela bufava audivelmente e saía do cômodo. Se Marcelo tentava incluir o filho em atividades de fim de semana, Vanessa inventava compromissos urgentes que só ela podia resolver. Foi Dona Maria quem primeiro verbalizou suas preocupações a Marcelo. Era uma manhã de segunda-feira e Marcelo estava na cozinha tomando café antes de sair para o escritório. Dona Maria entrou carregando Gabriel no colo, o bebê sorrindo e brincando com um bichinho de pelúcia. Senhor Marcelo, disse ela hesitante, posso falar com o senhor sobre algo delicado? Claro, Dona Maria. O que foi? É sobre a Dona Vanessa. A mulher, mais velha, olhou ao redor para garantir que estavam sozinhos. Eu não sei direito como dizer isso, mas ela trata o Gabriel de um jeito estranho quando o senhor não está por perto. O estômago de Marcelo se apertou. Estranho como? Ela não faz nada de muito ruim. Não me entenda mal. Nunca vi ela bater ou gritar com ele, mas ela age como se ele não existisse. Ontem, o Gabriel engatinhou até ela e tentou pegar na saia dela. Sabe como bebês fazem? E ela simplesmente afastou ele com o pé. Não. Chutou, mas empurrou de lado como se ele fosse um cachorro incomodando. Marcelo sentiu raiva subindo pelo peito. Dona Maria, se você ver qualquer coisa assim de novo, me avisa imediatamente. Por favor. Vou avisar sim, senhor. É só que eu trabalho com crianças há 20 anos. E nunca vi uma madrasta que age como se a criança fosse um incômodo tão grande. A maioria pelo menos tenta fingir afeto. As palavras de Dona Maria ecoaram na mente de Marcelo durante todo o dia de trabalho. Ele havia se casado com Vanessa, acreditando que, com o tempo, ela aprenderia a amar Gabriel como ele amava. Mas e se Vanessa não fosse capaz desse tipo de amor? E se sua obsessão por atenção exclusiva fosse tão patológica que nunca conseguiria compartilhar Marcelo com ninguém, nem mesmo com uma criança indefesa? Naquela noite, Marcelo chegou em casa mais cedo que o normal e decidiu observar Vanessa interagindo com Gabriel sem que ela soubesse que estava sendo observada. Subiu silenciosamente até a cobertura e viu através da porta entreaberta da sala de estar Vanessa sentada no sofá usando o celular, enquanto Gabriel brincava no tapete com blocos de montar. O bebê engatinhou até ela, erguendo os bracinhos num pedido universal de colo.
Vanessa olhou para ele com expressão de puro desgosto. Não havia máscara social, não havia performance, apenas aversão genuína. Sai daqui, ela disse friamente, empurrando Gabriel gentilmente, mas firmemente para o lado. O bebê começou a chorar, e Vanessa simplesmente levantou e saiu do cômodo, deixando-o sozinho no chão. Marcelo entrou na sala e pegou Gabriel no colo, acalmando o filho enquanto processava o que havia acabado de testemunhar. Não era imaginação sua. Não era exagero de Dona Maria. Vanessa realmente sentia aversão por seu filho. E pior, estava escondendo isso dele através de performances cuidadosamente calculadas. O confronto que se seguiu naquela noite foi o mais sério que haviam tido desde o casamento. Vanessa, vi como você tratou Gabriel hoje. Empurrou ele para longe quando ele só queria colo. Marcelo, eu estava ocupada. E ele precisa aprender que não pode ter atenção o tempo todo. Ele tem 1 ano e meio. Bebês precisam de atenção e afeto. Isso é desenvolvimento emocional básico. Ou talvez você está mimando ele demais e por isso ele é tão carente. A acusação saiu com veneno mal disfarçado. Carente? Vanessa, você está chamando um bebê de 1 ano e meio de carente porque ele quer carinho? Estou dizendo que você está criando um filho dependente que vai crescer sendo grudento e problemático se você não estabelecer limites. A conversa descambou para uma discussão que durou horas, com Vanessa alternando entre acusações e lágrimas, entre culpar Marcelo por não entendê-la e se vitimizar por estar numa situação impossível de ser madrasta. No final, nada foi resolvido exceto a crescente certeza de Marcelo de que havia cometido um erro terrível ao se casar com aquela mulher. Foi Lucas quem começou a notar detalhes ainda mais preocupantes. O menino de 8 anos tinha o hábito de fazer lição de casa na mesa da cozinha enquanto sua mãe preparava o jantar. E dali conseguia observar os movimentos de todos na casa sem ser particularmente notado. Tio Marcelo, Lucas havia dito numa tarde, posso te contar uma coisa estranha? Claro, Lucas. O que foi? Hoje de manhã, quando minha mãe foi comprar coisas no mercado e me deixou aqui fazendo lição, a tia Vanessa pegou o Gabriel do berço e colocou ele no quarto dela. Fechou a porta. Aí eu ouvi o Gabriel chorando lá dentro por muito tempo, mas ela não abriu a porta. O sangue de Marcelo gelou. Por quanto tempo? Não sei. Mais de meia hora, acho. Quando minha mãe voltou, ela tirou ele de lá rapidinho e fingiu que nada tinha acontecido. Marcelo agradeceu a Lucas pela informação e imediatamente verificou as câmeras de segurança que havia instalado em cômodos principais da cobertura. As imagens confirmavam exatamente o que Lucas havia descrito. Vanessa pegando Gabriel, levando-o para o quarto, fechando a porta e deixando o bebê chorar sozinho por 37 minutos antes da volta de Dona Maria. Quando confrontada, Vanessa tinha a explicação pronta. Ele estava fazendo birra. Eu estava ensinando que chorar não consegue tudo o que quer. É técnica de educação infantil que li num artigo. Vanessa, ele tem 1 ano e meio. Não faz birra. Chora porque precisa de alguma coisa. Você sempre acha que eu estou errada. Sempre fica do lado dele contra mim. Não é questão de lados, é questão de você estar tratando mal uma criança indefesa. As brigas se tornaram cada vez mais frequentes e intensas. Vanessa começou a fazer ultimatos. Ou Marcelo reduzia drasticamente o tempo com Gabriel, ou ela não via futuro no casamento. Marcelo respondia que Gabriel não era negociável e Vanessa explodia em choros dramáticos sobre ser a madrasta má que ninguém entendia. Rafael, observando tudo de fora, foi direto em sua avaliação. Mano, sua esposa é maluca, tipo, clinicamente maluca. Você precisa sair desse casamento antes que ela faça algo pior. Pior como? Não sei, mas gente obsessiva e controladora como ela escala. Começa empurrando o bebê com o pé, depois deixa ele trancado chorando e depois... Sei lá, Marcelo, não quero nem imaginar.
As palavras de Rafael plantaram sementes de medo genuíno no coração de Marcelo. Vanessa era capaz de machucar Gabriel fisicamente? Até onde sua obsessão por atenção exclusiva poderia levá-la? A resposta para essas perguntas viria de forma aterrorizante numa tarde de domingo, quando Lucas testemunharia algo que nenhuma criança de 8 anos deveria ver e teria coragem de reportar, apesar do medo óbvio que sentia de Vanessa. Mas antes daquele momento decisivo chegar, a tensão na cobertura continuou escalando. Vanessa parou completamente de fingir afeto por Gabriel quando Marcelo estava presente. Ignorava o bebê ostensivamente, saía do cômodo quando ele entrava e fazia comentários passivo-agressivos sobre como a vida seria melhor se Gabriel simplesmente ficasse mais tempo com a mãe biológica dele. Dona Maria e Lucas se tornaram os únicos adultos na casa que tratavam Gabriel com afeto genuíno. Marcelo fazia o que podia, mas estava sendo gradualmente isolado do próprio filho pela campanha sistemática de Vanessa para tornar cada momento com Gabriel tão desconfortável quanto possível. A gota d'água aconteceu numa sexta-feira à noite. Marcelo havia organizado jantar especial de aniversário de 1 ano e meio de Gabriel. Nada grande, apenas família próxima e amigos. Vanessa passou o dia inteiro reclamando do desperdício de fazer festa para alguém que nem ia lembrar, mas concordou em estar presente. Durante o jantar, enquanto todos cantavam parabéns, Vanessa ficou sentada de braços cruzados, sem cantar, com expressão de desgosto mal disfarçado. Quando Gabriel tentou compartilhar um pedaço de bolo com ela, estendendo a mãozinha suja de glacê, Vanessa recuou como se o bebê estivesse oferecendo algo nojento. Não quero suas mãos sujas em mim, ela disse alto o suficiente para todos ouvirem. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Rafael trocou olhares significativos com Marcelo. Dona Maria pegou Gabriel no colo rapidamente, e Marcelo compreendeu que havia chegado ao ponto em que precisava tomar decisões drásticas sobre seu casamento. Mas antes que pudesse agir, Vanessa tomaria uma atitude que cruzaria todas as linhas possíveis e colocaria a vida de Gabriel em perigo real. E seria um menino de 8 anos, filho da babá, quem salvaria o bebê de consequências que poderiam ter sido fatais. A tempestade estava prestes a explodir de uma forma que nenhum deles estava preparado para enfrentar. O domingo começou como qualquer outro fim de semana na cobertura, com a tensão mal disfarçada que havia se tornado a nova normalidade desde o casamento de Marcelo e Vanessa. Era dia de custódia de Gabriel, e o bebê de 1 ano e meio estava particularmente agitado, provavelmente sentindo a atmosfera pesada que pairava sobre a casa sempre que Vanessa estava presente. Marcelo havia planejado levar Gabriel ao parque pela manhã, mas uma ligação urgente de trabalho, problema crítico no sistema de um cliente importante, o forçou a ficar trancado no escritório durante horas, tentando coordenar soluções remotamente com sua equipe técnica. Vanessa havia saído para o salão de beleza, sua fuga favorita quando Gabriel estava na cobertura. Dona Maria estava fazendo compras no mercado e Lucas ficara em casa fazendo lição de matemática na mesa da cozinha. Foi durante essas horas em que os adultos estavam todos ocupados ou ausentes que algo aconteceu. Algo que Lucas testemunharia através da porta entreaberta da cozinha e que mudaria tudo para sempre. Vanessa havia voltado do salão mais cedo que o esperado, entrando silenciosamente pela porta principal. Lucas a ouviu subindo as escadas e continuou focado em seus cálculos de multiplicação, não querendo chamar atenção. Vanessa sempre o fazia sentir desconfortável, a forma como olhava para ele, como se fosse um inconveniente temporário que ela tolerava apenas porque era filho da babá. O bebê Gabriel estava no berço do quarto, fazendo aqueles barulhinhos característicos de quando estava acordando da soneca da tarde. Lucas ouviu Vanessa entrando no quarto dela, o som de gavetas abrindo e fechando, e depois seus passos descendo até a cozinha. Lucas manteve os olhos
fixos no caderno, mas observava através da visão periférica enquanto Vanessa abria a geladeira e pegava a mamadeira que Dona Maria havia deixado pronta para quando Gabriel acordasse. A mulher olhou ao redor, verificando se estava sozinha, e então fez algo que fez o coração de Lucas acelerar. Pegou um frasco pequeno do bolso do casaco, abriu-o e despejou um pó branco dentro da mamadeira. Lucas ficou completamente imóvel, fingindo estar absorto na lição, mas seus olhos haviam captado cada detalhe. Vanessa tampou a mamadeira, agitou-a vigorosamente para dissolver o pó e então subiu novamente as escadas em direção ao quarto de Gabriel. O menino de 8 anos sentiu o estômago embrulhar. Ele sabia que aquilo estava errado, muito errado. Adultos não colocavam coisas escondidas na mamadeira de bebês. Mas e se ele estivesse enganado? E se fosse alguma vitamina ou medicamento que o médico havia receitado? Vanessa era a madrasta de Gabriel. Ela não machucaria o bebê, certo? Mas a voz, na cabeça de Lucas, a mesma voz que sua mãe sempre dizia ser seu instinto de proteção, gritava que algo estava perigosamente errado. Ele havia visto Vanessa tratando Gabriel mal dezenas de vezes, quando achava que ninguém estava olhando. Havia testemunhado os empurrões sutis, os comentários cruéis sussurrados, o desprezo mal disfarçado. 20 minutos depois, quando Marcelo finalmente saiu do escritório, exausto da ligação de trabalho que havia se estendido por 3 horas, encontrou Gabriel na sala de estar brincando com blocos de montar. Vanessa estava sentada no sofá usando o celular, ignorando completamente o bebê como sempre fazia. "Oi, meu príncipe", Marcelo disse, pegando Gabriel no colo e beijando sua cabeça. O bebê sorriu e bateu palminhas, sempre feliz de ver o pai. "Você já mamou?" "Dei a mamadeira para ele faz uns 15 minutos", respondeu Vanessa sem levantar os olhos do celular. Foi nesse momento que Lucas apareceu na porta da sala, seu rosto pequeno carregando uma expressão de preocupação que parecia grande demais para uma criança de 8 anos. Ele olhou para Gabriel, depois para Vanessa, depois para Marcelo, claramente travando uma batalha interna sobre se deveria falar alguma coisa. "Tio Marcelo", disse Lucas finalmente, sua voz saindo num sussurro hesitante. "Posso falar com o senhor um minutinho?" "Claro, Lucas. O que foi?" O menino olhou novamente para Vanessa, que agora havia levantado os olhos do celular e o encarava com uma intensidade que o fazia querer correr e se esconder. É sobre a mamadeira do Gabriel." Marcelo franziu o senho. "O que tem a mamadeira?" Lucas respirou fundo, suas pequenas mãos tremendo ligeiramente. Eu vi a tia Vanessa colocando um pó branco na mamadeira antes de dar para o Gabriel. Ela pegou de um frasco que estava no bolso dela. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Vanessa se levantou do sofá, seu rosto assumindo uma expressão de choque e indignação perfeitamente calculada. "Lucas, como você ousa inventar uma mentira dessas sobre mim?" "Não é mentira." A voz de Lucas subiu 1/8, ganhando coragem diante da necessidade de proteger o bebê. "Eu vi. A senhora olhou para todo lado para ver se não tinha ninguém olhando e aí pegou aquele vidro pequeno do bolso e botou pó na mamadeira." Marcelo olhou entre o menino e sua esposa, processando a acusação. Parte dele queria acreditar que Lucas estava confundindo as coisas, que havia visto Vanessa adicionando vitamina ou suplemento prescrito pelo pediatra. Mas outra parte, a parte que havia testemunhado meses de comportamento cada vez mais estranho de Vanessa em relação a Gabriel, sentiu uma pontada de medo genuíno. "Vanessa", disse Marcelo, mantendo a voz calma mas firme, "o que você colocou na mamadeira do Gabriel?" "Eu não coloquei nada! Esse menino está inventando histórias!" Vanessa apontou para Lucas com o dedo acusador. "Ele claramente tem problema com a autoridade feminina e está tentando causar problemas entre nós." "Tio!" "Marcelo, eu juro que não estou inventando." Lucas insistiu, lágrimas começando a formar em seus olhos.
Eu vi ela pegando do remédio dela de dormir, aquele vidro pequeno laranja que fica no banheiro dela. A menção específica ao frasco de Rivotril, o ansiolítico que Vanessa tomava para dormir, fez o sangue de Marcelo gelar. Um menino de 8 anos não inventaria um detalhe tão específico. Mas antes que pudesse responder, Gabriel começou a agir de forma estranha. O bebê, que segundos antes estava brincando alegremente no colo de Marcelo, de repente ficou mole, sua cabecinha caindo para o lado de forma não natural. Seus olhinhos começaram a se fechar, não da forma gradual de quem está com sono, mas de forma abrupta, como se estivesse sendo desligado. Gabriel? Gabriel, filho? Marcelo sacudiu suavemente o bebê, mas a resposta foi mínima. Gabriel conseguiu abrir os olhos brevemente, mas estavam vidrados, desfocados. Sua respiração havia se tornado rasa e irregular. Ele deve estar com sono, disse Vanessa rapidamente, sua voz carregando um tom defensivo. Bebês ficam sonolentos depois de mamar. É normal. Mas não era normal. Marcelo havia cuidado de Gabriel tempo suficiente para saber a diferença entre sono natural e algo muito, muito errado. Colocou a mão no peito pequeno do bebê e sentiu o coração batendo de forma assustadoramente lenta e fraca. Isso não é sono normal, Marcelo disse, sua voz começando a tremer. Gabriel, Gabriel, acorda! Ele sacudiu o bebê com mais intensidade, mas a resposta foi quase nula. O corpinho estava completamente mole, como uma boneca de pano. Lucas começou a chorar. Eu tentei avisar. Eu sabia que tinha algo errado. A realidade atingiu Marcelo como um trem em alta velocidade. Lucas não estava inventando. Vanessa havia colocado Rivotril, um sedativo poderoso, na mamadeira de um bebê de 1 ano e meio. Gabriel não estava com sono. Estava sofrendo overdose de medicamento. Vanessa, o que diabos você fez? Marcelo gritou, já correndo em direção à porta com Gabriel nos braços. Quanto você colocou na mamadeira? Eu não coloquei nada. Você está acreditando num menino de 8 anos ao invés da sua esposa? Mas Marcelo não tinha tempo para discussões. Gabriel estava ficando cada vez mais lento, seus lábios começando a ficar ligeiramente azulados. Sinal claro de que sua respiração não estava oxigenando adequadamente o sangue. Pegou as chaves do carro e correu para a garagem, ainda carregando Gabriel. Lucas, vem. Comigo, gritou enquanto corria. O menino o seguiu imediatamente, entrando no banco de trás do carro, enquanto Marcelo colocava Gabriel na cadeirinha com mãos trêmulas. Vanessa apareceu na garagem, seu rosto uma máscara de pânico mal disfarçado. Marcelo, espera! Você está exagerando! Ele só está com sono! Se afasta do meu filho! Marcelo rugiu com intensidade, que fez Vanessa recuar fisicamente. Ele ligou o carro e disparou em direção ao hospital mais próximo, dirigindo como um louco enquanto mantinha um olho no retrovisor monitorando Gabriel. O bebê estava completamente desacordado agora, seu corpinho inerte na cadeirinha. Lucas chorava silenciosamente no banco de trás, sussurrando repetidamente. Desculpa, desculpa. Eu deveria ter contado mais rápido. Lucas, você salvou a vida dele, Marcelo disse, sua própria voz quebrando. Você foi corajoso. Você fez a coisa certa. A corrida para o Hospital São Luís levou 12 minutos que pareceram 12 horas. Marcelo buzinou constantemente. Forçou sinais vermelhos, dirigiu na contramão. Qualquer coisa para chegar mais rápido. Cada segundo contava quando uma criança estava sofrendo overdose de sedativo. Ele entrou derrapando na entrada de emergência, pegou Gabriel nos braços e correu para dentro gritando: "Meu filho foi envenenado, preciso de ajuda agora!" A equipe médica reagiu instantaneamente. Enfermeiros pegaram Gabriel. Uma médica começou a fazer perguntas rápidas enquanto o levavam para uma sala de emergência. O que ele ingeriu? Rivotril. Não sei quanto. Foi colocado na mamadeira dele. Há quanto tempo? Talvez 20, 30 minutos. A médica gritou instruções para a equipe enquanto colocavam Gabriel numa maca.
Vamos fazer lavagem gástrica imediatamente. Preparem o carvão ativado. Monitores cardíacos. Oxigênio agora. Marcelo foi forçado a ficar do lado de fora da sala enquanto a equipe trabalhava freneticamente para salvar seu filho. Lucas estava ao seu lado, ainda chorando, e Marcelo o puxou para um abraço apertado. Você foi um herói hoje, Lucas. Um herói de verdade. Ele vai ficar bem, tio Marcelo. Vai, tem que ficar. Mas a voz de Marcelo tremia com incerteza. 40 minutos que pareceram eternidade depois, a médica saiu da sala de emergência. Seu rosto estava sério, mas não desesperado. Marcelo se agarrou a esse detalhe como um náufrago a uma tábua. Seu filho está estável, ela disse. Conseguimos fazer lavagem gástrica a tempo. Havia quantidade significativa de benzodiazepínico no sistema dele, suficiente para ser perigoso para uma criança tão pequena. Mais meia hora e... Bem, chegaram a tempo. Marcelo sentiu as pernas fraquejarem. Posso vê-lo? Pode, mas ele ainda está sedado. Vai levar algumas horas para o medicamento sair completamente do sistema. Gabriel estava na cama hospitalar, conectado a monitores e uma linha de soro. Parecia ainda menor e mais frágil, cercado por toda aquela tecnologia médica. Mas estava respirando sozinho, seu pequeno peito subindo e descendo regularmente. Marcelo segurou a mãozinha dele e deixou as lágrimas finalmente caírem. Foi nesse momento que duas coisas aconteceram simultaneamente. Dona Maria chegou correndo ao hospital, tendo recebido ligação frenética de Lucas, e uma assistente social entrou acompanhada de 2 policiais. Senhor Ribeiro, disse a assistente social, uma mulher de 40 e poucos anos com expressão grave, precisamos conversar sobre como seu filho ingeriu uma overdose de medicamento incontrolado. Casos assim exigem investigação obrigatória. Marcelo olhou para Lucas, que assentiu encorajadoramente. Tenho muito para contar para vocês, sobre minha esposa e sobre o que ela acabou de fazer com meu filho. Nos próximos minutos, Marcelo relatou tudo. O comportamento estranho de Vanessa, a rejeição progressiva a Gabriel, o testemunho de Lucas sobre o que havia visto. Os policiais fizeram anotações detalhadas e trocaram olhares significativos. Senhor Ribeiro, vamos precisar conversar com sua esposa. Onde ela está agora? Provavelmente ainda na cobertura, ou fugiu. Mas Vanessa não havia fugido. Quando os policiais chegaram à cobertura 1 hora depois, ela estava sentada calmamente na sala de estar. Maquiagem perfeita, postura serena, como se nada tivesse acontecido. E o frasco de Rivotril havia desaparecido completamente, jogado fora, escondido ou destruído. Vanessa havia usado a hora que teve sozinha para eliminar evidências. A guerra para proteger Gabriel de... Sua própria madrasta estava apenas começando. E desta vez, Marcelo estava completamente preparado para lutar até o fim. Gabriel passou a noite no hospital sob observação intensiva. Os monitores cardíacos piscavam constantemente, registrando cada batimento do coraçãozinho que havia estado perigosamente lento apenas horas antes. Marcelo não saiu do lado da cama nem por 1 minuto, segurando a mãozinha pequena do filho, enquanto processava a magnitude do que havia acontecido. Sua esposa, a mulher, com quem havia se casado acreditando que construiriam uma família, havia tentado drogar seu filho bebê. Por quê? A pergunta ecoava incessantemente em sua mente. Por ciúme? Por obsessão? Por pura maldade? Nenhuma resposta fazia sentido para um pai que amava seu filho incondicionalmente. Os 2 investigadores da delegacia, especializada em crimes contra crianças, chegaram às 6 da manhã de segunda-feira. Delegada Carla Mendes tinha 40 anos, cabelos curtos grisalhos e uma expressão que deixava claro que havia visto coisas horríveis demais em sua carreira. Seu parceiro, investigador Paulo Santos, era mais jovem, mas carregava a mesma dureza adquirida de quem lida diariamente com o pior da humanidade.
Senhor Ribeiro, disse a delegada Carla, puxando uma cadeira ao lado da cama de Gabriel. Precisamos do seu depoimento completo sobre os eventos que levaram à hospitalização de seu filho. Mas antes, como ele está? Estável. Os médicos disseram que teve sorte. Mais meia hora e... A voz de Marcelo falhou. Mais meia hora e meu filho poderia ter morrido. Entendo, e estamos aqui para garantir que isso nunca mais aconteça. A delegada abriu um tablet e começou a fazer anotações. Conte-me tudo desde o início, quando você começou a notar comportamento preocupante de sua esposa. Durante a hora seguinte, Marcelo relatou tudo. O relacionamento inicial com Vanessa, como ela mudara após conhecer Gabriel, os comentários progressivamente mais cruéis, o isolamento sistemático do bebê, as observações de Dona Maria e Lucas e, finalmente, o dia do envenenamento. O filho da babá, Lucas, ele viu sua esposa colocando o medicamento na mamadeira? Perguntou o investigador Paulo. Viu. Ele me disse exatamente o que aconteceu. Descreveu até o frasco, o Rivotril dela. E onde está esse frasco agora? Desapareceu. Vanessa teve uma hora sozinha antes dos policiais chegarem. Tempo suficiente para destruir evidências. A delegada Carla fez mais anotações. Sem o frasco, o caso fica mais complicado, mas não impossível. Temos o testemunho de Lucas, os exames toxicológicos de Gabriel provando que havia benzodiazepínico em seu sistema e seu próprio testemunho sobre o comportamento de sua esposa. Vamos precisar falar com Lucas formalmente. Ele tem apenas 8 anos. Eu sei, temos protocolos especiais para entrevistar crianças testemunhas. Não vamos traumatizá-lo, prometo. Marcelo assentiu, confiando que esses profissionais sabiam o que faziam. E Vanessa? Vocês já... E falaram com ela? Ontem à noite... Ela negou tudo, como esperávamos, disse que nunca tocou na mamadeira, que Lucas deve estar confundindo as coisas, que você está montando uma conspiração contra ela porque quer se divorciar. Conspiração. Marcelo sentiu raiva subindo pelo peito. Meu filho quase morreu. Senhor Ribeiro, pessoas que fazem o que sua esposa fez raramente admitem culpa. Elas criam narrativas alternativas onde são as vítimas. Vanessa já está construindo essa narrativa. Madrasta, incompreendida, marido vingativo, criança que toma toda a atenção dele. Então, o que fazemos agora? Agora investigamos. Vamos verificar a prescrição do Rivotril dela. Ver se consegue provar que ela tinha acesso ao medicamento. Vamos entrevistar formalmente todos na casa. Dona Maria, Lucas, qualquer pessoa que possa ter testemunhado o comportamento dela. E vamos solicitar ordem judicial para buscar no lixo da cobertura. Se ela jogou o frasco fora, talvez ainda esteja lá. A investigação formal começou naquele mesmo dia. Lucas deu seu depoimento numa sala especialmente preparada com brinquedos e decoração infantil, projetada para deixar crianças testemunhas mais confortáveis. Uma psicóloga especializada em entrevistas forenses conduziu a conversa, fazendo perguntas cuidadosas que não influenciavam as respostas do menino. Lucas, você pode me contar o que viu no domingo? Perguntou a psicóloga gentilmente. Eu estava fazendo lição de matemática na mesa da cozinha. Lucas começou, sua voz pequena, mas firme. Aí a tia Vanessa chegou. Ela não viu que eu estava lá porque a mesa fica meio escondida. Ela abriu a geladeira, pegou a mamadeira que minha mãe tinha feito para o Gabriel, e aí ela pegou um vidro pequeno laranja do bolso. Abriu ele e colocou um pó branco dentro da mamadeira. Você reconheceu esse vidro? É o remédio dela de dormir. Eu já vi ele no banheiro dela quando minha mãe estava limpando. Tem o nome dela escrito. E depois que ela colocou o pó, o que aconteceu? Ela tampou a mamadeira, chacoalhou bastante e levou lá para cima para o Gabriel. Eu fiquei com muito medo, mas não sabia o que fazer. Aí depois, o Gabriel começou a ficar estranho e eu contei para o tio Marcelo. O depoimento foi gravado em vídeo e seria usado como evidência.
A psicóloga avaliou que Lucas estava sendo completamente honesto, sem sinais de coaching ou inventação. Dona Maria também deu depoimento detalhado sobre os meses de comportamento abusivo de Vanessa em relação a Gabriel. Descreveu dezenas de incidentes, o bebê sendo empurrado para longe, deixado chorando sozinho por períodos prolongados, ignorado ostensivamente sempre que Vanessa achava que não estava sendo observada. Ela trata aquele bebê como se ele fosse um cachorro incomodando, Dona Maria disse, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu deveria ter feito algo antes. Deveria ter contado para o Sr. Marcelo mais cedo. Você contou quando percebeu a gravidade, respondeu a delegada Carla. E sua vigilância ajudou a construir o padrão de comportamento que precisamos provar. A busca no lixo da cobertura não encontrou o frasco de Rivotril. Vanessa havia sido cuidadosa demais para simplesmente jogá-lo no lixo doméstico. Mas encontraram algo igualmente incriminador. Receitas médicas antigas mostrando que Vanessa tinha prescrição de Rivotril há mais de 1 ano, em doses que não correspondiam com o que ela deveria ter restante se estivesse tomando conforme prescrito. Ela estava acumulando, explicou o investigador Paulo a Marcelo. Pegava as receitas, mas não tomava todo o medicamento, guardava para o que acabou usando. A revelação fez Marcelo sentir náusea. Vanessa havia planejado isso. Não foi impulso momentâneo de frustração. Ela havia sistematicamente guardado o medicamento durante meses, esperando a oportunidade certa para usá-lo contra Gabriel. Rafael visitou o hospital na tarde de segunda-feira, trazendo comida real para substituir a horrível comida hospitalar. Encontrou Marcelo sentado ao lado da cama de Gabriel, que agora estava acordado, mas ainda sonolento, mamando lentamente numa nova mamadeira. Como ele está? Rafael perguntou, sua voz carregando preocupação genuína. Vai ficar bem. Os médicos disseram que não vai ter sequelas. Chegamos a tempo. Graças a Lucas, aquele menino é um herói. É. Marcelo olhou para o filho, seus olhos se enchendo de lágrimas pela 100ª vez desde domingo. Rafael, eu fui tão cego, tão estupidamente cego. Você se apaixonou. Vanessa é manipuladora profissional, ela te enganou. Eu trouxe uma psicopata para dentro da vida do meu filho. Se algo tivesse acontecido com Gabriel, se Lucas não tivesse visto, se eu tivesse acreditado nela ao invés dele, mas nada aconteceu. Rafael interrompeu firmemente. Gabriel está vivo. Você agiu rápido. E agora vai protegê-lo dela para sempre. O telefone de Marcelo tocou. Era seu advogado, Dr. Henrique Alves, especialista em direito de família e um dos melhores de São Paulo. Marcelo, tenho notícias sobre a ordem de restrição, disse Dr. Henrique. Foi aprovada. Vanessa não pode se aproximar de você ou de Gabriel a menos de 500 metros. Qualquer violação resulta em prisão imediata. E o divórcio? Estou protocolando hoje. Com base em tudo o que aconteceu, vou solicitar dissolução imediata, sem período de reflexão. Também estou solicitando que ela seja removida da cobertura. Quanto tempo isso vai levar? Normalmente semanas. Mas dado que tentou envenenar uma criança, tenho boas chances de conseguir ordem emergencial em dias. Marcelo desligou, sentindo uma mistura de alívio e tristeza profunda. Seu segundo casamento estava acabando antes de completar 1 ano, mas diferente do divórcio de Amanda, desta vez não havia ambiguidade sobre quem estava errado. Gabriel recebeu alta hospitalar na tarde de terça-feira. Os médicos confirmaram que não havia danos permanentes, mas recomendaram acompanhamento psicológico quando ele ficasse mais velho. Mesmo bebês pequenos podem reter traumas de eventos traumáticos. A volta para casa foi estranha. A cobertura parecia diferente agora, cada cômodo carregando memórias da presença tóxica de Vanessa. Marcelo contratou empresa de segurança para instalar câmeras adicionais e trocar todas as fechaduras. Vanessa ainda tinha chaves e ele não confiava que ela respeitaria a ordem de restrição.
Sua paranoia estava justificada. Na quinta-feira à noite, às 3 da manhã, o sistema de alarme disparou. Marcelo acordou imediatamente, pegou Gabriel do berço e correu para o quarto de Dona Maria e Lucas. As câmeras de segurança mostravam Vanessa na porta da frente, tentando usar suas chaves antigas que não funcionavam mais nas fechaduras trocadas. "Marcelo!" Ela gritou, batendo na porta com força. "Abre essa porta! Eu sou sua esposa! Essa é minha casa!" Marcelo ligou para a polícia enquanto observava pelas câmeras. Vanessa estava claramente instável. Cabelos desgrenhados, roupas amarrotadas, olhos arregalados de uma forma que sugeria que não havia dormido em dias. "Eu só queria ter você para mim!" Ela gritava, agora chorando histericamente. "Ele rouba você de mim. Você não me ama mais por causa dele." A polícia chegou em 8 minutos. Vanessa resistiu à prisão, gritando acusações incoerentes sobre Marcelo sendo um pai terrível, sobre Gabriel ser uma criança mimada, sobre como ela era a única que realmente amava Marcelo. "Ela claramente está em crise psicótica", disse um dos policiais. A Marcelo, após conseguirem colocar Vanessa na viatura. "Recomendo avaliação psiquiátrica emergencial." Marcelo concordou e Vanessa foi levada não para a delegacia, mas para uma unidade psiquiátrica para avaliação. O relatório que veio 2 dias depois confirmou o que Rafael havia alertado desde o início. Vanessa sofria de transtorno de personalidade borderline severo, combinado com traços narcisistas patológicos. Sua obsessão por atenção exclusiva havia escalado para níveis psicóticos quando, confrontada com a impossibilidade de remover Gabriel da vida de Marcelo. "Ela precisa de tratamento", explicou a psiquiatra doutora Ana Beatriz, que conduziu a avaliação. "Internação prolongada, terapia intensiva, medicação. Sem tratamento, ela representa perigo real para si mesma e para outros." "E quanto tempo ela fica internada?" "Inicialmente, 72 horas de observação obrigatória. Depois disso, depende da evolução dela. Posso recomendar internação voluntária ou, se necessário, involuntária com ordem judicial." Marcelo passou os dias seguintes processando tudo o que havia acontecido. Amanda, sua ex-esposa, veio visitá-lo quando soube do que havia ocorrido com Gabriel. Ela chorou ao ver o filho, abraçou Marcelo e, pela primeira vez desde o divórcio, ambos estavam completamente alinhados sobre uma coisa: proteger Gabriel de qualquer ameaça. "Eu sinto muito", Amanda disse. "Sinto muito por não ter visto o que ela era. Encontrei Vanessa algumas vezes nas trocas de custódia e ela sempre foi tão educada. Todos nós fomos enganados. Ela é manipuladora profissional. E agora, o que vai acontecer com ela? Vai ficar internada, vai receber tratamento e vai responder criminalmente por tentativa de lesão corporal contra uma criança." Lucas recebeu reconhecimento formal das autoridades por sua coragem. A Delegacia de Proteção à Criança o homenageou numa pequena cerimônia, entregando-lhe um certificado de cidadão herói mirim. O menino ficou envergonhado, mas visivelmente orgulhoso, segurando o certificado enquanto sua mãe chorava de emoção. "Você salvou a vida do Gabriel", Marcelo disse, ajoelhando na altura de Lucas. "Você foi mais corajoso que muitos adultos. Vou ser eternamente grato." "Eu só fiz o que era certo, tio Marcelo. O Gabriel é pequenininho. Alguém tinha que proteger ele." Naquela noite, com Gabriel dormindo seguro em seu berço, cercado por monitores de segurança e com Dona Maria no quarto ao lado, Marcelo finalmente permitiu-se processar todas as emoções que havia reprimido desde domingo. Chorou, não de tristeza, mas de alívio profundo e gratidão avassaladora por seu filho estar vivo. Havia perdido uma esposa, mas ganhado algo muito mais importante: a compreensão cristalina de que nenhum relacionamento romântico jamais seria mais importante que Gabriel.
Seu filho não era obstáculo para o amor. Era a expressão mais pura dele. E qualquer pessoa que não conseguisse entender isso não merecia estar em suas vidas. A jornada para curar todos os danos que Vanessa havia causado estava apenas começando. Mas pela primeira vez em meses, Marcelo dormiu em paz, sabendo que seu filho estava seguro e que havia feito o que qualquer pai deveria fazer: proteger sua criança acima de tudo. 3 anos haviam se passado desde aquele domingo terrível que quase custou a vida de Gabriel. O menino, que havia sido envenenado aos 18 meses agora, tinha 4 anos e meio. Era uma criança alegre, saudável e surpreendentemente resiliente, considerando o trauma que havia sofrido quando bebê. Ele não se lembrava conscientemente do que havia acontecido. Sua memória daquela idade era fragmentada demais, mas carregava uma conexão especial com Marcelo que transcendia qualquer evento específico. O julgamento de Vanessa havia durado 8 meses, com apelações e contraprovas que se estenderam por mais um ano. No final, a justiça prevaleceu. Vanessa Cristina Almeida foi condenada a 12 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado contra uma criança, com agravantes por ter usado veneno e ter abusado da posição de confiança como madrasta. O juiz havia sido particularmente duro em sua sentença, declarando que crimes contra crianças indefesas representam o tipo mais covarde de violência e merecem punição proporcional à gravidade moral do ato. Durante o julgamento, Vanessa havia alternado entre negar tudo e se vitimizar, chegando a chorar no banco dos réus enquanto seu advogado argumentava que ela sofria de doença mental que diminuía sua responsabilidade criminal. Mas o testemunho de Lucas, agora com 11 anos e ainda mais articulado, havia sido devastador para a defesa. O menino contou com detalhes precisos o que havia visto, nunca vacilando sob interrogatório, mantendo-se firme na verdade que sabia ser real. Eu vi ela colocando o pó branco na mamadeira, Lucas havia dito, olhando diretamente para Vanessa. E eu sabia que estava errado, por isso contei para o tio Marcelo, porque bebês não podem se defender sozinhos. Dona Maria também havia dado testemunho emocionante sobre os meses de comportamento abusivo que testemunhara, fornecendo dezenas de exemplos específicos de como Vanessa tratava Gabriel com desprezo e crueldade quando achava que não estava sendo observada. O momento mais dramático do julgamento veio quando Marcelo subiu ao banco de testemunhas. O promotor perguntou: "Senhor Ribeiro, em suas próprias palavras, pode nos dizer o que sentiu quando percebeu que seu filho havia sido envenenado?" Marcelo havia respirado fundo, olhando diretamente para os jurados. "Senti terror absoluto. Meu filho estava desmaiando nos meus braços, seu coração batendo tão devagar que eu podia contar os segundos entre cada batimento. E eu sabia que se não chegasse ao hospital a tempo, ele morreria. E a pessoa responsável por colocá-lo naquela situação era a mulher que eu havia escolhido para ser parte da nossa vida. Eu havia confiado estar perto da pessoa mais preciosa no mundo para mim." Quando a sentença foi lida, Vanessa havia gritado que era injusto, que ela só queria o amor de Marcelo, que Gabriel havia roubado ele dela. Seus gritos ecoaram pelo tribunal até que seguranças a removeram fisicamente da sala. Foi a última vez que Marcelo a viu pessoalmente. A vida após o julgamento trouxe cura gradual e transformações profundas. Marcelo havia reduzido drasticamente suas horas de trabalho, promovendo Rafael a co-CEO da TechVision para compartilhar responsabilidades executivas. Passou a trabalhar remotamente 3 dias por semana, dedicando as manhãs e tardes a estar presente na vida de Gabriel de formas que nunca havia sido antes. Gabriel floresceu sob essa atenção paterna renovada. Estava na pré-escola, tinha amigos, adorava desenhar e construir com blocos de montar. Mais importante, tinha segurança emocional absoluta de que seu pai o amava incondicionalmente e estaria sempre presente quando precisasse. "Papai",
Gabriel havia dito numa manhã de sábado, enquanto brincavam juntos de montar uma torre gigante de blocos: "Você é o melhor pai do mundo." Por que você acha isso, campeão? Porque você sempre está aqui, e você brinca comigo, e você me dá abraços apertados quando eu tô com medo. A simplicidade da resposta, estar presente, brincar, oferecer conforto, lembrou Marcelo de como as necessidades das crianças são fundamentalmente simples. Gabriel não precisava de brinquedos caros ou viagens extravagantes. Precisava de presença consistente, amor demonstrado através de ações e segurança emocional de que nunca seria abandonado. A relação de Marcelo com Amanda também havia se transformado positivamente. Após o incidente com Vanessa, ambos haviam renegociado a custódia compartilhada com foco único no bem-estar de Gabriel. As trocas não eram mais transações tensas, mas conversas colaborativas sobre como melhor apoiar o filho que ambos amavam. Roberto, o marido de Amanda, também havia se tornado presença positiva na vida de Gabriel, tratando-o com afeto genuíno que contrastava dolorosamente com a rejeição de Vanessa. Lucas, agora com 11 anos, havia se tornado como um irmão mais velho para Gabriel. Os dois brincavam juntos constantemente, com Lucas demonstrando paciência infinita para as perguntas intermináveis e energia ilimitada do menino menor. Marcelo frequentemente observava os dois brincando e sentia gratidão avassaladora por aquele menino corajoso que havia salvado a vida de Gabriel. Lucas, Marcelo havia dito numa tarde, chamando o menino para uma conversa particular: "Quero que você saiba que o que você fez há 3 anos não foi apenas corajoso, foi heróico. Você salvou meu filho." "Eu só fiz o que era certo, tio Marcelo." Muitos adultos não fariam o que era certo naquela situação. Teriam medo de se envolver, ou não acreditariam no que viram, ou se convenceriam de que não era problema deles. Mas você, com apenas 8 anos, teve coragem de falar a verdade, mesmo sabendo que Vanessa poderia ficar brava com você. Lucas havia dado de ombros, claramente desconfortável com o elogio. O Gabriel era pequenininho, alguém tinha que proteger ele. Essa resposta, "alguém tinha que proteger ele", resumia perfeitamente a moralidade instintiva que tantos adultos perdiam em meio a conveniências sociais e autopreservação. Como reconhecimento tangível de gratidão, Marcelo havia criado um fundo educacional completo para Lucas, garantindo que ele teria a educação universitária, totalmente paga quando chegasse o momento. Também promovera Dona Maria, a gerente de todas as operações domésticas, com salário generoso que permitiu à mulher dar vida melhor não apenas a Lucas, mas aos outros filhos que ainda dependiam dela financeiramente. "Senhor Marcelo, o senhor não precisa fazer tudo isso." Dona Maria havia protestado quando ele lhe contou sobre o fundo educacional de Lucas. "Não é sobre precisar, Dona Maria. É sobre fazer o que é certo. Seu filho salvou meu filho. Vocês 2 são parte da nossa família agora." E realmente eram. Dona Maria e Lucas não eram mais simplesmente empregados. Eram família escolhida, unidos por um evento traumático que havia revelado o verdadeiro caráter de cada pessoa envolvida. A maior transformação, porém, aconteceu dentro de Marcelo. O homem que havia medido sucesso através de aquisições empresariais e acúmulo de riqueza, havia descoberto que a única métrica que realmente importava era o sorriso de Gabriel quando ele chegava em casa. Os abraços espontâneos que o menino dava sem razão específica. E a forma como Gabriel dizia "te amo, papai", com a sinceridade absoluta que apenas crianças pequenas possuem. Rafael havia notado a mudança durante almoço de negócios 6 meses após o julgamento. "Você está diferente, Marcelo. Mais leve, mais presente." "Quase perdi meu filho, Rafael." Isso muda a perspectiva sobre o que realmente importa na vida. E o que importa? Gabriel. Estar presente para ele. Ser o pai que ele merece? Não.
O pai ausente e obcecado com o trabalho que eu estava me tornando. E o trabalho? A TechVision vai continuar existindo. Vai crescer ou não crescer. Vai ter lucros maiores ou menores. No final, é só uma empresa. Gabriel é meu filho. Só vou ter uma chance de ser pai dele enquanto ele é criança. Não vou desperdiçar isso. A filosofia de vida de Marcelo havia mudado fundamentalmente. Ele ainda era CEO competente e empreendedor bem-sucedido, mas não permitia mais que identidade profissional consumisse identidade paterna. Recusava reuniões após as 5 da tarde, não trabalhava fins de semana e, quando estava com Gabriel, estava completamente presente, sem telefone, sem e-mails, apenas pai e filho. Em sua terapia semanal, que havia começado após o julgamento para processar o trauma e culpa, Marcelo havia finalmente verbalizado a lição mais importante. Vanessa não era o problema. Quer dizer, ela era psicótica e perigosa, sim, mas o problema maior era eu. Eu havia priorizado carreira e relacionamento romântico acima de Gabriel. Criei ambiente onde alguém como Vanessa pôde entrar e quase destruir tudo. A responsabilidade final era minha. A terapeuta havia validado, mas também desafiado essa autopunição excessiva. Marcelo, você não causou as ações de Vanessa. Ela escolheu envenenar Gabriel. Essa escolha foi dela, não sua. Mas você está certo que pode fazer escolhas diferentes daqui para frente sobre suas prioridades. E ele fez. Cada dia, cada decisão, cada escolha entre trabalho e família era feita com Gabriel no centro. Não porque Marcelo havia se tornado pai perfeito, perfeição era impossível, mas porque havia aprendido que crianças não precisam de perfeição. Precisam de presença consistente, amor demonstrado através de ações e certeza absoluta de que são prioridade número 1 na vida de seus pais. Numa tarde de domingo, 5 anos após aquele dia terrível, Marcelo e Gabriel estavam no parque. O menino, agora com 6 anos e meio, brincava no playground, enquanto Marcelo observava do banco próximo. Lucas estava ali também, agora com 14 anos, e ainda escolhendo passar tempo com a família estendida que haviam se tornado. Gabriel desceu do escorregador correndo e se jogou no colo de Marcelo, rindo daquela forma desinibida que apenas crianças felizes riem. Papai, me empurra no balanço? Claro, campeão. Vamos lá. Enquanto empurrava Gabriel no balanço, observando o menino gritar de alegria cada vez que ia mais alto, Marcelo pensou em como aquele momento simples representava tudo que realmente importava. Não riqueza, não sucesso empresarial, não reconhecimento público. Apenas um pai empurrando seu filho no balanço numa tarde ensolarada de domingo. Mais alto, papai! Mais alto! Você não tem medo? Não, porque você está aqui. Aquelas 4 palavras, porque você está aqui, resumiam tudo. Gabriel não tinha medo porque sabia que seu pai estava ali, presente, atento, protetor. Essa segurança era o maior presente que Marcelo poderia dar ao filho. Não brinquedos caros, não educação em escolas de elite, não herança milionária, mas presença consistente e amor incondicional demonstrado através de 1000 pequenas ações diárias. Lucas se aproximou, sorrindo ao ver a cena. Tio Marcelo, lembra daquele dia? Há 5 anos. Lembro de cada segundo, Lucas. Às vezes eu penso, e se eu não tivesse contado? E se eu tivesse ficado com medo? Marcelo parou de empurrar o balanço por um momento e colocou a mão no ombro de Lucas. Mas você contou. Você foi corajoso quando importava, e por causa disso Gabriel está aqui, vivo, feliz, seguro. Você literalmente salvou a vida dele. Foi a coisa mais importante que já fiz na minha vida. E vai continuar sendo, provavelmente. Quantas pessoas podem dizer que salvaram uma vida aos 8 anos de idade? Naquela noite, após Gabriel adormecer agarrado ao ursinho de pelúcia favorito, Marcelo ficou sentado ao lado da cama, observando o filho dormir. Fazia isso frequentemente. Apenas observava.
Gabriel respirar, o pequeno peito subindo e descendo regularmente, confirmação viva de que aquela história terrível havia tido final feliz. Seu telefone vibrou com mensagem de Amanda. Obrigada por ser o pai que Gabriel merece. Obrigada por aprender, crescer e mudar. Ele é sortudo de te ter. Marcelo sorriu. Não, ele era o sortudo. Sortudo de ter um filho extraordinário. Sortudo de ter aprendido as lições certas antes de ser tarde demais. Sortudo de ter sido perdoado por seus erros e ter recebido segunda chance de fazer certo. A história de Marcelo, Gabriel, Vanessa e Lucas se tornou conhecida localmente, usada por assistentes sociais e psicólogos como exemplo de por que crianças devem ser acreditadas quando reportam abuso e por que sinais de alerta nunca devem ser ignorados. Lucas era frequentemente convidado para falar em escolas sobre coragem moral e importância de proteger os vulneráveis. O que você diria para outras crianças que veem algo errado, mas têm medo de contar? Um professor havia perguntado durante uma dessas palestras. Eu diria que ter medo é normal. Lucas respondeu com maturidade impressionante para um adolescente de 14 anos. Mas fazer a coisa certa mesmo com medo é o que significa ser corajoso. E se você vir uma criança pequena sendo machucada, você tem que falar. Porque elas não podem se defender sozinhas. A plateia de alunos do ensino fundamental havia aplaudido entusiasticamente. E vários depois procuraram professores para reportar situações preocupantes que haviam testemunhado em suas próprias casas ou vizinhanças. A coragem de Lucas havia inspirado coragem em outros. Quanto a Vanessa, ela permaneceu presa, cumprindo sua sentença numa penitenciária feminina. Marcelo não mantinha contato, não visitava, não escrevia. Aquele capítulo de sua vida havia sido fechado permanentemente. Mas às vezes pensava nela, não com raiva, mas com uma tristeza profunda por alguém tão psicologicamente quebrada que havia sido capaz de tentar matar uma criança inocente simplesmente porque essa criança roubava a atenção dela. Gabriel perguntou sobre ela apenas uma vez, aos 5 anos, quando estava velho o suficiente para notar que outros amigos tinham madrastas, mas ele não. Papai, por que eu não tenho uma madrasta como o João? Marcelo havia se ajoelhado na altura do filho, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Porque papai aprendeu que é melhor esperar até ter certeza absoluta de que alguém é bom antes de trazê-la para a nossa família. E até lá você tem papai, tem a mamãe Amanda, tem o tio Roberto, tem a vovó Dona Maria e tem o Lucas. É muita gente que te ama. E é suficiente. É mais que suficiente, campeão. E realmente era. Família não era definida por estrutura tradicional ou configuração específica. Era definida por amor, compromisso e presença consistente. E Gabriel tinha isso em abundância. Anos depois, quando Gabriel tivesse idade suficiente para entender, Marcelo contaria a história completa sobre Vanessa, sobre o envenenamento, sobre Lucas salvando sua vida, mas contaria não como trauma para carregar, mas como exemplo de por que ele deveria sempre confiar em pessoas boas, sempre falar a verdade e sempre proteger os mais vulneráveis, porque no final essa era a lição que importava. Amor genuíno protege, nunca machuca. Pais verdadeiros priorizam filhos acima de tudo mais. E coragem para fazer o que é certo, mesmo quando é difícil ou assustador, é uma das maiores virtudes que alguém pode possuir. Marcelo Augusto Ribeiro havia aprendido essas lições da forma mais difícil possível, mas havia aprendido. E Gabriel cresceria sabendo que era amado incondicional e completamente, não apesar dos erros de seu pai, mas através da redenção que veio depois deles. E essa era a história mais importante de todas.